muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está a poucos dias de obter a CPA 10. Eu sou o professor Eduardo Pereira, no Instagram, @professor Eduardo Pereira, e a partir de agora nós começamos o quarto pré-prova para a certificação profissional Ambima Série 10. Aqui nós vamos trabalhar com 10 questões. 10 questões de assuntos que certamente estarão na sua prova. Veja, a sua prova será composta por 50 questões. Aqui nós vamos te entregar 10 questões, 20% da tua prova, 20% dos assuntos que serão cobrados na tua prova, nós vamos discorrer ao longo deste vídeo. E não é só isso. Ao longo de cada questão que nós vamos comentar, nós vamos destacar, relembrar e revisar pontos muito importantes, pontos que serão cobradas em outras questõezinhas da tua prova. Então, vamos para a pré-prova? Vamos para o vídeo que vai ajudar você a obter a certificação. E, claro, vamos começar com a nossa primeira questãozinha. E a nossa primeira questãozinha é sobre Sistema Financeiro Nacional, mais especificamente sobre participantes do Sistema Financeiro Nacional. Olha o que pede a questão. A Lei Complementar número 179 de 2021, que estabelece a autonomia do Banco Central do Brasil, define como objetivo fundamental do Bacen. Qual é o objetivo fundamental do Bacen? Antes de mais nada, respira, larga tudo e olha para mim. Essa lei complementar número 179, ela é cobrada com muita recorrência em prova. Por quê? Porque, como o enunciado da questão deixa claro, essa lei ela dispõe sobre a autonomia do Banco Central do Brasil. Como a gente sabe, desde fevereiro de 2021, o Banco Central do Brasil é autônomo, ou seja, ele tem autonomia administrativa, autonomia financeira e principalmente autonomia técnica para cumprir os seus objetivos. E o principal objetivo do Banco Central do Brasil, o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil, enquanto executor da política monetária, é estabilidade de preços. Assegurar a estabilidade de preços. Assegurar a estabilidade de preços. Abreviando estabilidade de preços, é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil. E, Eduardo, o que é estabilidade de preços? O que seriam preços estáveis? Preços estáveis seria a inflação oficial, ou seja, o IPCA, dentro das metas de inflação. Como nós sabemos, quem é que define as metas de inflação? Conselho Monetário Nacional. As metas são definidas pelo Conselho. O que mudou a partir de fevereiro de 2021, a partir desta Lei Complementar número 179, foi que o Banco Central do Brasil, para cumprir essa meta, para deixar os preços estáveis, agora ele tem autonomia. Ele vai fazer o que precisa ser feito, sem interferência política, sem nenhuma interferência, ele vai, com autonomia técnica, fazer tudo o que for preciso para deixar a inflação controlada. E a gente sabe que no Brasil, inflação controlada é inflação o quê? Inflação o quê? É inflação dentro das metas. Então a gente já tem a resposta, Eduardo, exatamente. Nós temos a resposta. O objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é assegurar a estabilidade de preços. A alternativa C é a alternativa correta. Mas, Eduardo, o Banco Central do Brasil só tem um objetivo? Não, o Banco Central tem vários objetivos. O objetivo fundamental é assegurar a estabilidade de preços. Os outros objetivos do Banco Central do Brasil são assegurar que o sistema financeiro funcione de maneira eficiente, por isso que o Banco Central do Brasil vai ser um supervisor, um fiscalizador das instituições financeiras. Além da eficiência do sistema financeiro, cabe ao Banco Central, cabe aos objetivos do Banco Central suavizar as flutuações dos níveis de atividade econômica e fomentar
o atingimento do pleno emprego. Então, as alternativas A, B e D se referem a objetivos secundários do Banco Central do Brasil. O objetivo fundamental, que é o que o enunciado nos pede, é, de fato, a alternativa C. E aqui, ó, pode anotar aí, o Eduardo disse que vai cair pelo menos uma questão na prova pedindo algo sobre a autonomia do Banco Central do Brasil, direto ou indiretamente. Pode anotar. Se não cair, pode mandar o WhatsApp, pode mandar aqui no Instagram xingando o professor. Beleza? Então vamos à segunda questãozinha? Olha só. E essa questãozinha aqui a gente repete em alguns pré-provas porque ela sempre cai em prova. Um investidor pretende realizar um investimento em um fundo de renda fixa que tem a carteira composta por títulos com baixo risco de crédito. Ele está exposto a baixo risco de crédito e a baixo risco de mercado. Ele ainda, o investidor, não passou pelo processo de análise do perfil do investidor, ele não fez API. E também não possui outros investimentos no mercado de capitais. Opa! O nosso investidor, ele não fez o API. Ele não passou pela análise do perfil do investidor. E também não tem outros investimentos no mercado de capitais. Neste caso, o fundo que lhe será permitido aplicar, mesmo sem o preenchimento do API, será qual? Lembra, regra geral. Por regra geral, antes de fazer a aplicação no fundo de investimento, o investidor ele tem que passar pela análise do perfil do investidor. Passando pela análise do perfil do investidor, passando pelo API, a gente vai entender se ele é um investidor conservador, moderado ou agressivo, e aí sim, nós, enquanto distribuidores, vamos poder oferecer produtos adequados ao perfil de risco do investidor. No entanto, nós temos uma exceção. Tem um tipo de fundo que ele é extremamente simples. Ele só pode investir, ele investe lá no mínimo 95% dos seus recursos em títulos públicos federais ou em títulos emitidos ou de coobrigação de instituições financeiras que tenham um risco no mínimo igual ao do título público, ou seja, baixíssimo risco, e que o gestor deve adotar estratégias para diminuir, minimizar os riscos de perda e para minimizar a volatilidade, ou seja, o risco de mercado do fundo. Que fundo é esse, Eduardo? Ah, esse é o fundo de investimento renda fixa simples. Devido a todas essas características que eu citei, só investir em ativos com baixo risco, o gestor ser obrigado a adotar mecanismos para redução de risco, este fundo de investimento permite que o investidor aplique, mesmo sem ter passado por um processo de análise do perfil do investidor. Porque, leva esse macete para a prova. O investidor pode aplicar nesse tipo de fundo mesmo sem API, porque este fundo é extremamente simples. Alternativa C, Eduardo, sim, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Fundo de investimento referenciado DI, API. Fundo de investimento renda fixa pós-fixado, API. Fundo de investimento renda fixa dívida externa, API. A exceção, aquele que pode aceitar a aplicação do investidor mesmo sem passar pelo API, é o fundo de investimento renda fixa simples. Essa foi a nossa segunda questãozinha, indo para a nossa terceira questão. O valor presente de um título zero cupom. O que é um título zero cupom? Um título zero cupom é um título que eu compro hoje e que eu vou receber o principal mais os juros quando? Eu vou receber o principal mais juros somente no vencimento. Por isso que a gente vai chamar de zero cupom. Lá na prova a gente vai ler esse nome zero cupom e vai achar estranho. Ele é chamado de zero cupom por quê? Porque no meio do caminho, entre a data de compra do título e a data de vencimento, eu não vou receber nada de juros. Então, não recebo nenhum cupom, é um título zero cupom. Ah, bacana. Olha o que pede a nossa questãozinha. O valor presente de um título zero cupom com vencimento em 1 ano.
que é o valor presente? O valor presente é quando eu pego aquilo que eu vou ganhar lá no vencimento e trago a valores de hoje. E é assim que a gente calcula o preço de um título de renda fixa, o preço unitário de um título de renda fixa, o chamado PU de um título de renda fixa. Eu vou pegar aquilo que eu vou ganhar lá no futuro e vou trazer a valor presente. Então, eu vou pegar aquilo que eu vou ganhar no futuro, que é o principal mais os juros, e vou trazer a valor presente. Ou seja, eu vou dividir por 1 mais I elevado na N, Eduardo. Na prova vai ter conta? Não, na prova não vai ter conta. Só vai ter que entender o seguinte. Para trazer a valor presente, eu pego aquilo que eu vou ganhar no futuro e vou descontar por uma taxa de juros. E esse vai ser o valor presente do título, esse vai ser o preço do título. Ou seja, é quanto aquela grana que eu vou ganhar no futuro vale hoje. Vale hoje. Ah, então bacana, Eduardo. Eu pego o valor futuro, divido por 1 mais I. O valor que eu achar é o valor presente, que é o preço do título. É isso? É exatamente isso. Então, quando eu divido aquilo que eu vou ganhar lá no futuro por 1 mais I, eu acho o preço do título, eu acho o PU de um título zero cupom pré-fixado aqui nesse nosso exemplo. Por isso que a gente diz que há uma relação inversa entre o preço do título e a taxinha de juros. Como assim uma relação inversa? Veja, como a taxinha de juros está aqui no denominador, se eu aumentar a taxinha de juros, o que acontece com o preço? Opa, aumentei a taxa de juros, o preço caiu. Exatamente isso. E se eu diminuir a taxa de juros, se tu diminuir a taxa de juros, o preço sobe. Então há uma relação inversa. Há uma relação inversa, importantíssimo para a prova. Há uma relação inversa entre a taxa de juros, a taxinha de juros e o preço do título. Então, se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Uma relação inversa. Na prova, esquece conta. Mas na prova, eu preciso entender essa relação inversa entre taxa de juros e o preço do título. Mesmo na CPA 10, Eduardo, mesmo na CPA 10, isso vem sendo cobrado com bastante recorrência nas provas de CPA 10. O entendimento dessa relação inversa entre taxa de juros cai, preço sobe. Taxa de juros sobe, preço cai. Perfeito? Então, anota aí e lá na prova não esquece. O valor presente de um título zero cupom com vencimento em 1 ano independe da taxa de juros? Errado, é claro que depende da taxa de juros. São inversamente relacionados. Então, o preço do título diminui com o aumento da taxa de juros? Perfeito! Alternativa B é a nossa alternativa correta. C e D, só por desencargo de consciência. Diminui. O preço diminui com a redução da taxa de juros? Não. O preço diminui com o aumento da taxa de juros. Se a taxa de juros cair, o preço sobe. Ó. É inversamente relacionado. Taxa de juros caiu, o preço sobe. Então, C errado. E D, aumento com o aumento da taxa de juros? Não. O preço vai aumentar quando a taxa de juros cair. Logo, a nossa alternativa correta é, de fato, a alternativa B. O valor presente, que nada mais é do que o preço de um título zero cupom com vencimento em 1 ano, vai diminuir com o aumento da taxinha de juros. Ótimo, vamos para a nossa quarta questãozinha. E essa questãozinha aqui, ó, muito importante, trata sobre um risco importantíssimo que na CPA 10 eles adoram. E eu, Eduardo, fui muito afoito e dei a resposta aqui. Mas olha lá. Uma empresa que necessite urgentemente, olha só a palavrinha, ela precisa urgentemente. Uma empresa que precise urgentemente
ela precisa urgentemente de recursos para honrar seus compromissos, decide. Ela decide fazer o quê? Vender um imóvel. Então, tem um imóvel lá, tem um imóvel, e aqui pelo desenho vocês entenderam por que eu saí da engenharia, e esse imóvel ele tem um valor de mercado, ó, o valor de mercado dele é de 500 mil reais. Ou seja, o imóvel ele vale 500 mil reais. Colocou para vender o imóvel, colocou lá a plaquinha, vende-se 500 mil. Porém, passados 30 dias, houve uma única oferta. Uma única pessoa falou, interessei por essa casa, mas essa pessoa que se interessou pelo imóvel, ela sabe, putz, a empresa está desesperada para vender e vai ter pouquíssima gente querendo comprar. Eu vou oferecer para ela 200 mil. Então, passado 30 dias, houve uma única oferta e essa única oferta foi pelo valor de 200 mil. E foi prontamente aceita, como a empresa precisava urgentemente de grana, a empresa vendeu algo que valia 500 por 200. Eduardo, por que ela vendeu algo que tinha um valor de mercado de 500, por que ela vendeu por 200? Porque ela precisava de grana, ela precisava urgentemente de dinheiro, ela precisava urgentemente de liquidez. Ela precisava de recursos para honrar os seus compromissos. A perda, neste caso de 300 mil reais, aqui houve uma perda de 300 mil reais, porque ela vendeu algo que valia 500 por 200. No investimento, deveu-se a materialização de qual tipo de risco? Foi risco de crédito? Não, não teve calote aqui. Foi risco de margem? Não, ninguém fez nada que prejudicasse a reputação de ninguém. Daí lá na prova a gente pode ficar entre risco de mercado e risco de liquidez. Lembra? Risco de mercado é quando o preço varia devido a algum acontecimento de mercado. Exemplo, o imóvel valia 500 mil, porém houve a notícia de que um lixão ia se instalar do lado ali do imóvel e o preço do imóvel caiu de 500 mil para 200 mil. Beleza, daí o preço de mercado caiu de 500 mil para 200 mil devido a um fato de mercado. O preço justo saiu de 500 e o preço justo foi para 200. Aí seria risco de mercado. Aquilo que a gente acompanha, aquela volatilidade todo dia na bolsa, ação subindo, ação caindo, aquilo sim é risco de mercado. O preço das ações toda hora, todo minuto, todo segundo são impactados pelo quê? Pelas condições de mercado, são impactados por notícias da economia, são impactados por notícias macroeconômicas globais, são impactados pelo que está acontecendo com a empresa especificamente. Então esses impactos acabam impactando o preço justo da ação, que sobe e desce todo santo dia. Isso é volatilidade, isso é preço de mercado. Agora, não foi isso que aconteceu. Aqui o imóvel vale 500 mil e nada houve que fizesse o preço dele despencar para 200 mil. Eduardo, mas por que ele foi vendido por 200 mil? Porque havia poucos compradores. Aqui eu tive que vender algo que valia 500 por 200 mil devido à dificuldade de vender. E quando eu tenho dificuldade de vender, eu tenho dificuldade de transformar em dinheiro. Eu tenho risco de liquidez. Prova, é importantíssimo. Se eu tenho dificuldade de vender e eu preciso vender, eu preciso transformar um ativo rapidamente em dinheiro, a minha única saída é aceitar vender algo que vale 500, como na nossa questãozinha, por 200. Aí eu perdi 300 mil devido à dificuldade de vender, devido ao risco de liquidez. Um ativo ele vai ser menos líquido devido à existência de mais ou menos compradores. Quanto menos compradores houver para o ativo, menos líquido esse ativo tende a ser. Foi o que aconteceu aqui. Coloquei para vender o imóvel, 30 dias depois, quantas pessoas apareceram? 1. E é claro, esse indivíduo aqui que apareceu, ele sabia que ele tinha poder de barganha. Por isso que ele ofereceu 200 por algo que valia 500. Perfeito? Aqui nós temos risco de liquidez importantíssimo para fins de prova.
Agora a nossa quinta questãozinha. Os direitos e obrigações dos cotistas do Fundo de Investimento de Renda Fixa. Dos cotistas do Fundo de Investimento de Renda Fixa. Eles são proporcionais ao tempo de permanência de cotas possuídas? Assim, Eduardo, quando eu entro num fundo de investimentos, o cotista ele vai ter direitos e obrigações. Esses direitos e obrigações, eles aumentam com o tempo que eu permaneço como cotista ou não? Não. Os direitos e obrigações do cotista independem. Todo cotista tem os mesmos direitos e obrigações. Todos os cotistas, eles são iguais. Todos os cotistas têm os mesmos direitos e obrigações. Nos fundos da instrução número 555, renda fixa, ações, multimercado, cambial, eu não vou ter cotas diferentes. Todas as cotas vão conferir aos seus cotistas iguais direitos e iguais obrigações. Tem um fundo lá, o FIDIC, por exemplo, e aí tem dois tipos de cotas. Tem as cotas sênior e as cotas subordinadas, mas lá no FIDIC. Em todos os outros fundos, dentre eles o fundo de renda fixa, cota é cota. A cota confere ao seu detentor, ao cotista, iguais direitos e obrigações. Então, os direitos e obrigações dos cotistas de um fundo de renda fixa, eles não são proporcionais ao tempo de permanência. Ah, não, eu estou aqui há 1 ano, então eu tenho mais direito. Não. B. São determinados pela quantidade de cotas possuídas? Também não. E isso aqui pode gerar um tilt. Tá, Eduardo, mas se eu tenho mais cotas, eu tenho mais votos, então eu tenho mais direito. Não. Se tu tem mais cotas, tu vai receber as mesmas informações que o cotista que tem menos cotas vai receber. Se tu tem mais cotas, tu vai ter as mesmas obrigações de participar da Assembleia Geral de Cotistas que o investidor pequenininho tem. Então, os direitos que você vai ter enquanto cotista tendo mais ou menos cotas será extremamente e exatamente igual. Perfeito? E C. É determinado pelo volume de recursos aplicados? Também não. E D, que é a nossa alternativa correta, os direitos e obrigações dos cotistas de um fundo de investimento, renda fixa, são iguais para todos. As cotas oferecem iguais direitos e obrigações para os cotistas, independente do volume de recursos aplicados. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Olha só, logo, logo a certificação está chegando. E vamos para a sexta questãozinha. A nossa sexta questão. A rentabilidade dos fundos de investimento não destinados a investidores qualificados, divulgada ao mercado nos extratos dos cotistas, é. Beleza? Quando a gente calcula o valor da cota, o que a gente faz? A gente pega a marcação a mercado, vê quantos ativos estão valendo, que é o patrimônio, desconta o que há, desconta a taxa de administração e desconta lá as outras despesas do fundo, as despesas gerais do fundo. E a gente chega aqui ao valor da cota. Então, o valor da cota é líquido de tudo. O valor da cota é líquido da taxa de administração, é líquido das outras despesas do fundo, é líquido de tudo. Isso quer dizer que se eu tenho lá o valor da cota no dia 31/12 e o valor da cota no dia 31 de janeiro, eu vou confrontar o valor da cota do dia 31 de janeiro com o valor da cota do dia 31 de dezembro do ano anterior e, bacana, eu vou ter aqui a rentabilidade do fundo. Perfeito. Essa rentabilidade que eu tenho já é líquida de taxa de administração? Sim, é líquida de taxa de administração. Se aparecer lá que o fundo está rendendo 10%,
10% é o que eu estou ganhando, depois de pagar tudo. Depois de pagar taxa de administração, depois de pagar despesas do fundo, depois de pagar tudo. Tudo, exceto a única coisa que a taxa de rentabilidade, no nosso exemplo aqui de 10%, não exclui, são os impostos. Cuidado! Quando eu vou calcular o valor da cota e, posteriormente, o valor da rentabilidade do fundo, eu não estou descontando o valor dos impostos. Por quê? Porque o valor dos impostos, o Come Cotas vai incidir sobre o número de cotas e não sobre o valor da cota. Imposto não impacta o valor da cota e, no resgate, eu vou lá e pago a diferença. Então, a rentabilidade dos fundos de investimentos não destinados a investidores qualificados, divulgados ao mercado nos extratos dos cotistas, é líquida de taxa de administração? Sim, eu já desconto taxa de administração, porque eu desconto a taxa de administração para calcular a cota. E bruta de impostos? Bruto de imposto de renda? Sim, bruto de imposto de renda. Logo, a alternativa A é a nossa alternativa correta. É líquido de taxa de administração por quê? Porque já desconta, eu já estou considerando que eu paguei taxa de administração. Beleza. Então, líquida de taxa de administração. Mas não está considerando os custos dos impostos, por isso que é bruto de imposto de renda. As outras, só para desencargo de consciência, Eduardo, é bruta de taxa de administração? Não, é líquida de taxa de administração. Então, ó, B e C a gente exclui, porque eu já descontei a taxinha de administração. Então, é líquida de taxa de administração. E a D? É líquida de taxa de administração de impostos? É líquida de taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Imposto não impacta o valor da cota. Taxa de administração impacta o valor da cota? Sim, impacta. Imposto não impacta o valor da cota. Tanto é que quando a gente viu a aula lá de imposto de renda em fundos de investimentos, a gente viu que aquela prática lá, periódica, de 6 em 6 meses, mês 5 e mês 11, que o governo vai lá e dá umas mordidinhas, o famoso Come Cotas, ele morde o quê? Ele morde o valor da cota ou o número de cotas? Ele morde o número de cotas. Por isso que essa cobrança periódica de imposto é come cotas, e não come o valor da cota. Então, de novo, respira, larga tudo, olha para mim e pensa em mim na hora da prova. O valor da cota não é impactado pelos impostos. Perfeito! Caiu na tua prova, lembra de mim. E nossa próxima questãozinha, a 7ª questão, diz o seguinte: em fundos de investimento, a cobrança da taxa de administração é expressa em percentual do quê? Outra questãozinha que parece bobinha, mas cai em prova e a gente destaca bastante nas aulas. Lembra? Primeiro, taxa de administração serve para remunerar os prestadores de serviços, o administrador e eventual contratação de um gestor, se ele quiser contratar um terceiro para desempenhar as funções de gestor. Ótimo. Então, taxa de administração é salário. Serve para remunerar o prestador de serviço. Ótimo. Mas essa taxa de administração, quando a gente pega o regulamento, ela aparece assim, ó. Ela vai ser X% sobre o patrimônio líquido. Como assim? Imagina, estou abrindo lá um fundo de ações, regulamento, taxa de administração. É 2% ao ano sobre o patrimônio líquido. Então, uma taxa de administração ela é expressa como um percentual ao ano sobre o quê? Sobre o patrimônio líquido. Mas ela é cobrada, claro que de maneira proporcional, diariamente, por dia útil. A cada dia útil eu vou lá e cobro proporcional. 252avos, que é um número de dias úteis, né? 252 dias úteis. Tá, entendi, Eduardo. Então, olhei regulamento, é um percentual, X%, aqui exemplificadamente, 2% ao ano. Ela expressa o ano e ela incide sobre o quê? Sobre o quê?
e ela incide sobre o patrimônio líquido. Mas ela é cobrada, fundinho aberto, ela é cobrada todo santo dia útil, claro que proporcionalmente. E tem que ser proporcionalmente, no fundo aberto eu posso entrar, posso sair a hora que eu quiser, a hora que estiver expressa lá no regulamento, então eu posso entrar hoje, ficar 7 dias, sair, eu vou pagar o ano cheio. Não vou pagar o ano cheio, vou pagar proporcional, eu fiquei 7 dias, eu vou pagar pelos 7 dias que eu fiquei. Perfeito? Então, em fundos de investimento, a cobrança de taxa de administração é expressa como percentual ao ano, é expressa como percentual ao ano. Incide sobre os resgates? Não. Incide sobre o patrimônio do fundo. Alternativa C é a nossa alternativa correta. Ela é expressa ao ano, incide sobre o patrimônio líquido. Bacana. A nossa 8ª questãozinha. Entre as despesas incorridas na negociação, compra e venda de ações lá na Bolsa de Valores. Entre as despesas incorridas, nós temos a taxa de corretagem. Lembrando, vou negociar na Bolsa, lembra? Sempre que eu vou negociar na Bolsa, eu preciso de uma corretora ou de uma distribuidora. Para elas, eu vou pagar uma taxinha de corretagem. Essa taxa de corretagem ela é fixa? Não, ela é livremente pactuada entre o cliente e a corretora. Eduardo, mas não tem uma tabela? Tem uma tabela indicativa que a própria Bolsa pode criar, é uma tabela indicativa. Mas corretora e cliente pactuam entre si a taxinha de corretagem. Além da taxa de corretagem, eu tenho os emolumentos. Esses emolumentos aqui eu pago para quem? Eu pago para a Bolsa, para a nossa B3. Os emolumentos vão ser um percentual daquilo que eu estou negociando. Então, vai ser um percentual da negociação. 0,035% vai ser um percentual daquilo que eu estou negociando. E, por fim, eu tenho a taxinha de custódia, que também é livremente pactuada com a corretora. Beleza? Então, são basicamente estes 3 custos que eu tenho para negociar lá na Bolsa. Logo, vamos julgar as alternativas entre as despesas incorridas na negociação compra e venda de ações na Bolsa de Valores. 1. Os emolumentos devidos à Bolsa de Valores, beleza, tá certo. Independem do volume transacionado? Errado, dependem do volume transacionado. Quanto maior for o volume da transação, mais emolumentos eu vou pagar. Então, a alternativa A está errada. A taxa de corretagem é fixada pela Bolsa? Não. Eu posso ter uma tabela indicativa, mas a Bolsa não fixa a taxa de corretagem. A taxa de custódia é fixada pela Bolsa? Também não. E a alternativa D, que é a nossa alternativa correta, esperamos, a taxa de corretagem é livremente pactuada entre corretora e cliente. A alternativa D é a nossa alternativa correta. E vamos lá, a nossa penúltima questãozinha, muito interessante. Olha só, para um investidor que pretende adquirir no Tesouro Direto, lembra no Tesouro Direto? No Tesouro Direto, que é uma parceria lá, o sitezinho em parceria da Secretaria do Tesouro Nacional com a B3, que permite que as pessoas físicas, somente pessoa física negocie no Tesouro Direto, compra e vende título público federal para pessoa física, um título que tem um rendimento corrigido pela inflação. Eu quero um título que esteja corrigido pela inflação, eu tenho um título que rende lá IPCA mais juros. Beleza, então esse cliente ele pretende adquirir no Tesouro Direto um título que tenha rendimento corrigido pela inflação, mais uma taxinha de juros. Ótimo. E não queira correr o risco de reinvestimento. Ele não quer correr o risco de reinvestimento. O que é o risco de reinvestimento? É o risco de eu receber cupom, de eu receber juros, e quando eu for reinvestir aqueles juros que eu recebi de cupom,
a taxa de juros do mercado ser muito menor. Exemplificando, imagina o seguinte, imagina que eu compro uma nota. A gente sabe que as notas pagam cupom. Imagina que eu comprei uma nota que está pagando, quando eu comprei IPCA mais 7%. Beleza, IPCA mais 7%. Eu ganhei lá, primeiro cupom, IPCA mais 7% no proporcional. É uma NTNB, lembrando que a NTNB paga cupom e é um título que é indexado à inflação, a rentabilidade que eu botei IPCA mais juros. Mas se eu comprar essa NTNB, eu estou lascado do ponto de vista de risco de reinvestimento. Porque quando eu receber esse primeiro cupom aqui, eu vou receber o que me foi prometido, IPCA mais 7%. Mas quando eu for reinvestir no mercado daqui a 6 meses, é garantido que eu vou conseguir reinvestir IPCA mais 7? Não. As coisas podem estar muito melhores do ponto de vista fiscal, do ponto de vista macroeconômico, e a taxa de juros ter despencado para IPCA mais 5. Daí eu vou correr o risco de reinvestimento. E aqui deixa bem claro que, olha o que fica claro aqui para nós. E o nosso cliente, ele não quer correr risco de reinvestimento. E, Eduardo, tem algum título que pague IPCA mais juros e que não pague cupom? Tem. Também é uma nota do Tesouro Nacional Série B, mas é uma nota do Tesouro Nacional Série B principal. E lembra que a NTNB principal só tem onde para negociar? Só tem lá no Tesouro Direto. Então, um título que casa muito bem com as necessidades desse nosso cliente aqui não é a LTN, porque a LTN é um título público, mas um título público pré-fixado. Não é um Tesouro Selic, porque Tesouro Selic é um título público pós-fixado. Não é também a NTNB, porque a NTNB paga sim IPCA, cumpre a primeira imposição do cliente, que é ter um título corrigido pela inflação, mas vai expor o cliente ao risco de reinvestimento. Para cumprir, satisfazer todas as necessidades do cliente, um título indexado à inflação e que não exponha ele ao risco de reinvestimento, aí o melhor título é a nossa NTNB principal, a alternativa C é a nossa alternativa correta. A alternativa C é a nossa alternativa correta. E por fim, a nossa 11. Aqui uma questãozinha sobre previdência complementar. Diz o seguinte: um investidor assalariado de uma empresa privada que faz a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Opa, modelo completo com salário mensal de 15 mil e que deseja investir 15%. Olha, quer investir 15% dos 15 mil que ele recebe mensalmente de seu rendimento bruto anual tributável em um plano de previdência complementar aberta. O que é mais recomendável para ele? Primeiro, respira, larga tudo e pensa comigo. Se ele utiliza o modelo completo, se ele é assalariado de uma empresa privada, então ele contribui lá para o INSS também, ele pode usufruir do benefício dado pelo PGBL. Lembra que o PGBL permite que as contribuições feitas para o PGBL sejam descontadas da base de cálculo do imposto de renda. Eu consigo deduzir essas contribuições que eu faço para o PGBL. Como ele usa o modelo completo, casou tudo. Por que casou? Porque aquilo que ele vai contribuir, ele vai lançar como dedução na base de cálculo do imposto de renda, vai pagar menos imposto de renda e vai ficar feliz. Mas lembra que essa dedução tem um limite. O limite que eu posso deduzir de contribuições feitas ao PGBL é de 12% da renda bruta tributável. Da renda bruta tributável. E, Eduardo,
ele quer contribuir com 15%. O que ele faz? Ele contribui com os 15% para o PGBL? Não! Ele não contribui com os 15% para o PGBL. Porque se ele contribuir com os 15% para o PGBL, ele vai poder descontar só 12%. Os 3% que sobrarem, ele não vai poder descontar. Tá, Eduardo, mas 3% não vai fazer diferença? Porque no PGBL, lembra que lá na fase de recebimento, ele vai pagar imposto de renda sobre tudo. Ele paga imposto de renda sobre tudo. Então, ele pagaria imposto de renda sobre esses 3% que ele não conseguiu deduzir lá da base de cálculo do imposto de renda. Então, o melhor dos mundos é ele pegar 12%, contribui dos 15%, pega 12%, contribui para o PGBL, usufrui ao máximo da possibilidade de dedução, e os 3% que sobrou, os 3%, sabe o que ele faz? Ele coloca num vida gerador de benefício livre. Por quê? Se ele colocar 3%, num vida gerador de benefício livre, esses 3%, ele não vai conseguir deduzir da base de cálculo do imposto de renda. No entanto, quando ele receber esse valor lá na fase de saída, ele vai pagar imposto, mas vai pagar imposto somente sobre o rendimento. Então, olha só, se ele contribuísse esses 3% para o PGBL, ele também não ia poder descontar. Então, fica elas por elas. Tanto no VGBL quanto no PGBL, os 3% ele não consegue descontar. No PGBL, porque ele já vai estar contribuindo com o máximo, que são os 12%. Mas no PGBL, na fase de recebimento, ele pagaria imposto de renda sobre tudo. E no VGBL, na fase de recebimento, ele pagaria imposto de renda somente sobre o rendimento. Então, o melhor dos mundos é usufruir o limite máximo de 12%, contribui com esses 12% para o PGBL, e os 3%, o que sobrou, contribui para o vida gerador de benefício livre. Logo, o mais recomendável seria aplicar 12%, seria pegar e aplicar os 12% dos recursos em um plano gerador de benefício livre e o restante em um vida gerador de benefício livre, ou seja, num VGBL, alternativa A, nossa alternativa correta. Por desencargo de consciência, as outras, a B. 12% dos recursos em um VGBL, não. A totalidade dos recursos em um PGBL, não. Mais racional não é isso. E D, a totalidade dos recursos do vida gerador de benefício livre, também não é racional fazer isso. Aqui nós acabamos a nossa maratona, o nosso pré-prova, o nosso quarto pré-prova. Aqui nós vimos 10 questõezinhas de assuntos que serão cobrados na tua prova. Falta pouco, mantenha um ritmo de estudos, que logo a certificação vem. E claro, como sempre, qualquer dúvida, só chama no Instagram, @professor Eduardo Pereira.